Bem-vindo a mais uma viagem fascinante pela história. Hoje, vamos percorrer as ruas, praças e avenidas de uma São Paulo, num tempo que já não existe mais, mas que vive na memória e nas fotografias que registraram seu passado. Neste vídeo, você verá imagens raras que revelam como era a vida na cidade em diferentes épocas. Cada foto nos transporta para um tempo em que a paisagem urbana era bem diferente da que conhecemos hoje. Então, acomode-se e embarque conosco nesta jornada nostálgica pela São Paulo de outros tempos. Esta imagem nos transporta para a São Paulo do final do século XIX, mais precisamente para o ano de 1896. O que vemos é o Viaduto do Chá em sua primeira versão. No primeiro plano, os postes de iluminação revelam a influência da arquitetura europeia na cidade, trazendo um charme especial à paisagem. Esta é uma São Paulo que já não existe mais, mas que permanece viva através de registros como este. Aqui o antigo Largo 7 de Abril, numa época em que o centro de São Paulo ainda cheirava a mato, mais tarde esse local recebeu um outro nome que talvez seja mais familiar. A Praça da República numa foto em 1890. Eis que se nos apresenta um retrato vivo da Paulicéia em seus primeiros anos do século XX. Vê-se a Rua do Gasômetro no ano de 1903, ainda em sua forma primitiva, onde o trilho dos bondes se entrelaça no solo bruto, prenunciando o progresso que há de vir. Homens trajando paletós e chapéus ladeiam a cena, observando a construção que se desenrola ante seus olhos. O movimento da Rua 15 de Novembro num belo dia onde a tranquilidade é visível. Pessoas conversando nas calçadas, um menino no meio da rua vendendo jornal, num dia movimentado, mas onde as pessoas estão em paz numa rotina daquele tempo maravilhoso em 1910. Em um dia de grande movimentação na Rua Boa Vista com a ladeira Porto Geral em 1913. Observa-se um cenário vibrante, onde homens e mulheres percorrem as vias da cidade em busca de seus objetivos. Trata-se de uma coletividade guiada pelo esforço e pelo mérito, onde o valor do trabalho se sobrepõe a qualquer expectativa de benefícios sem contrapartida, ou a práticas que desconsiderem os princípios da propriedade e da ordem. Um registro histórico do Teatro São José na Rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. Num dia que parece estar bem ensolarado, onde se vê algumas pessoas de sombrinhas para se proteger do sol, em 1917. Prédios na região da Praça da Sé em 1920. Alguns automóveis elegantes deslizam pelas ruas largas, onde transeuntes bem vestidos caminham serenamente, imersos no ritmo vibrante da metrópole que não cessa de crescer. Cada detalhe desta cena evoca o espírito de uma cidade que se transforma sem perder sua grandiosidade. Um retrato fiel da São Paulo que florescia com imponência e elegância. Nadadores em posição para pular no limpo Rio Tietê. Prontos para disputar uma competição de natação no Rio Tietê, na altura onde hoje se encontra a Ponte das Bandeiras, em 1920. Uma deslumbrante imagem do antigo Parque do Anhangabaú, na década de 1920, onde a elegância e o refinamento da época se fazem presentes. O imponente Palacetes Prates, com sua magnífica arquitetura, adorna a paisagem urbana, conferindo um charme inigualável ao cenário. Uma São Paulo que resplandece em seu esplendor, revelando a harmonia entre natureza e grandiosas construções. Uma foto do início do século XX do Palacete Martinico Prado no antigo Largo do Rosário, atual Praça Antônio Prado. Um dia especial para a família que foi visitar o histórico Teatro Municipal em 1925. Na despedida, a esposa quis tirar uma foto para marcar aquele rico dia, em frente ao jardim do Teatro Municipal e ao lado do lindo carro, que tentei achar o nome, mas todos eram muito parecidos. Mas este vou chamar de Passenger Touring Phaeton. Outra foto de 1925, agora da Rua Bom Pastor, que fica no bairro Ipiranga, inclusive ao fundo dá para ver o bonde Ipiranga no trilho. Depois da missa na Igreja Matriz de Santo Amaro, em 1928, com elegância a família e seus amigos resolveram eternizar esse momento,
fazendo essa foto no Largo 13 de Maio. Já imaginou poder mergulhar no rio Tietê, em São Paulo? Nessa foto, podemos observar algum evento no rio Tietê, na altura da Ponte das Bandeiras, onde pessoas haviam mergulhado no rio. Nessa época, além das competições de natação, realizavam competições de remo, em 1926. A imagem retrata a Avenida 15 de Novembro, no centro de São Paulo, no início do século XX. O cenário é vibrante, com pedestres elegantemente vestidos caminhando pela via. Os edifícios possuem uma arquitetura refinada, com fachadas ornamentadas e sacadas de ferro trabalhado, refletindo a influência europeia no urbanismo paulistano da época. A presença de trilhos no meio da rua indica a passagem dos bondes elétricos. Avenida 9 de Julho, nos anos de 1930. Na foto dá para observar o viaduto Martinho Prado. Do lado esquerdo dá para ver parte do Museu Judaico de São Paulo. A imagem mostra uma cena da construção da Avenida Rebouças, em São Paulo, na década de 1930. Em fase de pavimentação, com um rolo compressor ao fundo e trabalhadores atuando na obra. Um automóvel da época está parado na via, com duas crianças ao lado, fazendo um registro histórico. O motorista, trajando o uniforme característico da época, observa a cena, reforçando a atmosfera do período. Tempo de transformação urbana. Olha essa tranquilidade da Rua 25 de Março, um local que sempre foi marcado por ser um local comercial e vibrante. Imagem capturada em 1936. Que tempo maravilhoso! Outra imagem de 1936, mas agora na Avenida São João, em plena época de carnaval. Uma imagem onde reflete a alegria dos foliões e de espectadores em volta do desfile, num ambiente de diversão para uma população que sabia viver bem. Uma fotografia de um carro da Polícia Rodoviária em atividade em alguma região de São Paulo, registrada na década de 1940. O policial à esquerda, com seu uniforme impecável e postura firme, remete ao estilo marcante de Jânio Quadros. A cena transmite a vigilância e prontidão da corporação para garantir a ordem nas estradas, atuando com rigor contra qualquer infração à lei. Praça João Mendes, São Paulo, década de 1940. Em destaque, o Palácio da Justiça, símbolo da tradição jurídica paulista. À frente, a Rua Tabatinguera se estende, conduzindo o olhar para o movimento da cidade, em uma época de crescimento e transformação urbana. Prova São Paulo a nado, Rio Tietê, 1944. Em uma época em que suas águas ainda eram limpas, o Rio Tietê foi palco de grandes competições de natação. Atletas corajosos desafiavam a correnteza em um evento que reunia esportistas com espírito esportivo, no principal curso d'água do estado. Uma imagem histórica da Avenida São João nos vibrantes anos 1950. A cena captura o dinamismo da cidade, com ônibus e automóveis circulando pelas ruas, enquanto pedestres caminham pelo movimentado centro paulistano. Vila Formosa, São Paulo, 1952. A fotografia captura um instante do comércio de rua da época. Um vendedor de frutas, com seu carrinho de mão estacionado, atende um cliente. A cena transmite a simplicidade e o cotidiano dos bairros paulistanos nos anos 1950. Com o crescimento da população, São Paulo enfrentou desafios na infraestrutura de transporte público. Nesta foto, vemos uma alternativa que surgiu, onde trabalhadores na carroceria de um caminhão para chegar ao trabalho. Esse tipo de transporte improvisado tornou-se uma solução comum diante da demanda crescente por mobilidade na cidade. Foto de um leiteiro, conduzindo suas cabras pelas ruas tranquilas do bairro do Sumaré. A imagem de um tempo em que o cotidiano era marcado por cenas simples e genuínas, com o leiteiro caminhando para vender o leite fresco, enquanto suas cabras seguem-o no ritmo das ruas de terra. Essa era a atmosfera da Praça da República em 1950. Até que estava agitado, porém era um passeio tranquilo. Pessoas andando no meio da rua entre os carros no centro de São Paulo, na Rua Barão de Itapetininga, nos anos 1950. Uma foto que traz a imagem no Museu do Ipiranga num dia de movimento, onde pessoas transitam entre jardins e a escadaria que vai para a entrada do museu, em 1959.
Foto de um tempo que não havia terminal rodoviário. Então, os ônibus intermunicipais paravam para atender os passageiros pelas ruas do centro de São Paulo. A Rainha Elizabeth II, durante sua única visita ao Brasil, em 1968, presenciando um emocionante jogo entre a seleção paulista e a seleção carioca. A partida, que terminou com a vitória paulista por 3-2, contou com a presença de grandes ícones do futebol, como Pelé e Gerson, que estão na foto. Por hoje é isso. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar e compartilhar. Seu apoio é muito importante para nós.